Muito obrigado a todos pela vossa presença hoje aqui, muito obrigado. Nós no Moscário temos sempre, no final dos espetáculos, temos sempre uma conversa com o público. E hoje, que é o primeiro dia aqui no Auditório António Silva, que recebemos os instantâneos com este espetáculo de teatro de improviso, não podíamos deixar de repetir este momento, que é sempre já faz parte da tradição do festival. Primeiro agradecer em nome do Teatro Mosca a vossa presença, o vosso espetáculo, toda a vossa performance hoje aqui. Agradecer-vos profundamente. O Moscário tem sempre, todos os anos, uma companhia, fazemos questão de ter sempre uma companhia sintrense, porque nós somos sintrenses e estamos em Sintra, portanto, no ano passado tivemos os Valdevinos, há 2 anos, na primeira edição, tivemos a Musgo. Portanto, este ano convidámos os instantâneos para estarem presentes no festival. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Não sei se vocês querem apresentar a equipe, se vocês quiserem ir apresentando a equipe, para sabermos também o nome de todos os elementos. Ora, então, todos aqueles que não sabemos o nome, eu passo a apresentar. Para mim era com gelo. Tenho aqui ao meu lado o Glauco César II, nome de rei e pianista, como vocês viram que ele está, que ele esteve durante este bastante tempo que estivemos em palco a improvisar também. O Glauco não é português, a gente teve que ir buscá-lo ao Brasil, só para o termos cá, é o Glauco. Eu sou o Marco Graça, Nuno Fradique, Ricardo Soares, a vestir-nos e normalmente responsável pela maneira como nos apresentamos em palco, João Pedro Frazão. Ele é só responsável pela roupa, o resto é tudo responsabilidade nossa, ele é a roupa. Marco Martin e ali aquele jovem rapaz com 12 anos de idade, Fábio Ventura, que esteve também a improvisar ali nos vídeos, e na Luz, que não está aqui sentado, mas que faz parte da companhia quase desde o início, Nuno Gomes, que esteve ali também na Luz a improvisar tudo aquilo que vocês viram. O Gomes distribui sempre pela concorrência também. E já não estávamos assim todos juntos há algum tempo. Agora estou comovido, realmente não nos vi há imenso tempo todos juntos. E somos nós, somos os instantâneos. Os instantâneos nasceram. Muito obrigado. Os instantâneos perguntava nasceram quando, como, porquê. Olha, é uma história muito engraçada. Vocês veem com batata? Não, os instantâneos nasceram de uma ideia. Antes da data de nascimento, os instantâneos nasceram de uma ideia. Eu estava por fora das terras lusas e tomei contacto com a improvisação teatral. O Nuno Fradique, eu já trabalhava com o Nuno Fradique há muitos anos. Estava em Penal da Beira. Exatamente, estava em Penal da Beira, depois tirei o passaporte e vim para cá e já conhecia o Nuno Fradique, já trabalhávamos juntos, depois fomos nos conhecendo por outros caminhos da vida e acabou por acontecer que eu, numas férias, é tudo à minha volta, como podem perceber, eles podem se ir embora e eu fico aqui a falar de mim. Não, acabou por acontecer numa memória agradável. No verão fui até Madrid tirar uma primeira formação em improvisação e gostei tanto do professor espanhol, que não é espanhol, é argentino, Sim. Com o qual eu fiz o curso, que eu achei isto bom era eu perceber o que ele diz e trazê-lo a Portugal. Por estar a fazer improviso pela primeira vez em espanhol é engraçado, mas ninguém percebe nada do que é que eu estou a dizer. E então ele veio cá, Pablo Pundik, ele veio cá em 2011, sim, foi onde estivemos reunidos pela primeira vez. Aqui também em Sintra? Sim.
E tivemos reunidos, não nós, era um grupo maior. Ainda éramos para os 14. Éramos muito. Foi uma formação aberta, onde se juntaram algumas pessoas que já se conheciam, que estavam ligadas ao teatro e que fizeram aquela formação, que era uma mais-valia. E depois dessa formação ficámos alguns, continuámos a ter... E no famigerado dia 28 de fevereiro de 2012, 2011. em 2011, Foi em 2010. foi em 2010, em 2011 apresentámos-nos naquilo que já não existe, não é? Aquela sala do Floresta Center, a primeira vez que fizemos improviso para um público. No Floresta Center, sim. Fizemos a primeira apresentação como um coletivo. Mas Muito obrigado. Muito obrigado. Temos o autocarro, estes têm hora. Sim, sim, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Naquela sala que toda a gente... Vocês continuam a ter. Muito obrigado. Sim, sim, tem Nós continuamos a nossa conversa só mais um pouco, depois transmitimos em ata. No Facebook. Sim, é mais ou menos aqui. É o quê? Chazinho? Não sei, é água quente. Não é chá. É chá. E vocês organizam o festival. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Não tem mal, não tem mal. Vocês organizam o festival. Nós, Desde quando? desde 2012 também. Ou seja, nós foi à grande. Quando nós começámos os instantâneos. Pode, claro que sim. Só não deem abraço porque damos costas. Senão também ninguém ia dar, não era? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, quando começámos os instantâneos, logo os nossos objetivos eram zero. Era brincar com o que tínhamos aprendido. Mas isto foi crescendo. Começámos a conhecer cada vez mais o que era a técnica de improvisação e deparámos com uma coisa extraordinária em Portugal, que era muito extraordinário, ainda é extraordinário. Portugal é como não é só... Eu agora já posso ser zingão nesta hora. Portugal é um gigantesco deserto, em muitas áreas. Nós temos uma tendência terrível de fazer monopólio. Isto é meu, porque somos um país pequenino. O Glauco, por exemplo, pensa que Portugal é uma cidade. E que é dele. Ele mora no Porto e vem todos os dias para Lisboa e diz: não, é perto, dá para apanhar o trem e dá para chegar. Nós temos muitos monopólios de coisas que ficam nas mãos de poucos e que se eternizam e por vezes sente-se que não crescem, não aparecem mais coisas. Vocês, quando ligam a televisão, não pensam às vezes. São sempre os mesmos gajos. E é um bocadinho isso que se passa, não só naquele ambiente, como em muitos outros ambientes. E então, o que é que aconteceu? Portugal é um deserto autêntico em termos de improvisação. E isto era espantoso, porque se vocês forem a uma cidade como Madrid, existem para aí que... sem dizer, umas 15 companhias de improvisação só na cidade de Madrid. E fazerem espetáculos seguidos. E fazerem todos ao mesmo tempo. É possível nós... No mesmo dia e horas, 2 sessões seguidas. E o cenário depois repete-se em cidades como Paris, em Amsterdão. Itália. Há uma cena de improviso prolífica. E aqui há um efeito eucalipto como há noutras áreas. Então aquilo que para onde tu ias? Para onde eu ia visto que isto era um deserto, o que é que se faz no deserto? Vai-se à procura de água, de preferência não quente, como esta, mas vai-se à procura de água. E nós tentámos, da nossa parte, sem grandes pretensões, não somos a única companhia de maneira nenhuma a fazer improvisação teatral deste modo que vocês viram, ou seja, de uma peça completa. Há mais, felizmente. Mas o que é que não havia que nós queríamos? Formação. Não conseguimos encontrar bons professores, bons mestres da improvisação. E eu, como eu sou uma pessoa viajada... nós éramos para aí uns 10 ou 12. Não, e através de contactos transversais, porque um conhece o outro, conhece alguém, nós começámos a contactar E importávamos. improvisadores com
10 anos de experiência ou mais, importávamos e começámos a fazer só para nós. E veio-nos a ideia, que é uma coisa banalíssima também em qualquer outro país, que era fazer um festival de teatro de improviso. E foi assim que começou o espontâneo. Foi logo no ano a seguir, ou foi no ano em que nos formámos, fizemos logo o festival. Sabíamos fazer pouco na altura, mas queríamos criar oportunidades de formação, mostrar ao público português que a improvisação não era aquilo que ainda muita gente hoje em dia pensa que é. Improvisação não é andar em rampas de skate aqui e lá para baixo. É engraçado, por exemplo, aquilo tem um efeito cénico giro, mas a improvisação teatral não é propriamente aquilo. É uma outra dimensão, é uma disciplina, é um universo por si próprio. E era esse universo que nós queríamos explorar, sem desprimor para ninguém que faça o que quer que seja, mas nós queríamos explorar outra vertente que não existia em Portugal, e daí arrancámos com o espontâneo. Como é que se processa o vosso trabalho? Como é que é a vossa metodologia de trabalho? Como é que vocês trabalham diariamente? Nós temos ensaios, não é? Temos ensaios. Podemos chamar ensaios, mas neste caso nós não ensaiamos aquilo que vamos fazer. É mais treino. É mais treino. Aliás, a nível do que é esta abordagem de teatro de improviso, muitas das vezes é este espaço do treino. Estamos a treinar. Por exemplo, nós ensaiamos o teatro que não improviso, se soubermos, e às vezes também encontramos pessoas que dizem sim, vocês vão treinam à noite. Mas no nosso é o que eu perguntava. Como é que se processa exatamente, sejam treinos, sejam ensaios, o que é? E quando vocês estão a falar de treino, o que é? O que é isso do treino? Ou seja, vêm para aqui e fazem... Há uma série de exercícios dentro da concentração, do sentir do grupo, quer dizer, não há muita premeditação, mas são jogos e ferramentas que conseguimos utilizar e que trazemos umas... Exploramos ferramentas que não façam parar a ação, que não façam bloquear, ou seja, são princípios, estruturas narrativas e perceber, é como um escritor escreve uma história, há coisas que se devem fazer para que um protagonista vá daqui até ali e é ter isso em mente, saber essas coisas, o que é que faz que aquela aventura possa acontecer, ele saiu de um sítio, vai ter que acontecer isto, que é sempre diferente, mas há ali um percurso. São essas estruturas, são estas, algumas chamemos regras que não são regras, mas são mecanismos que fazem os personagens andar para a frente e a ação não parar, não bloquear. Um deles é a negação. A negação, no improviso, bloqueia as cenas não andam para a frente e é isso que nós treinamos. Uma das regras, a mais conhecida, é o sim. Nós dizemos sim àquilo que o nosso colega nos ofereceu e acrescentamos alguma coisa para que a ação possa avançar. É uma delas. Às vezes até vai em contraponto com o que se fala normalmente no teatro, é preciso o conflito. O conflito vem na mesma, mas não por dizer não, mas por fechar a porta. Exatamente pelo contrário, por dizer sim e até acontecer qualquer coisa que dentro daquele sim e há ali qualquer coisa que há ali uma disrupção e então está ali o caminho. E é aquele abismo. Só completar, mesmo no conflito, é preciso duas pessoas concordarem para que assumir o conflito. Se houvesse uma guerra e se não se concordar fazer essa uma das partes, não há guerra. Eu às vezes sinto que tem um lado muito sério. Vai discursar amanhã nas Nações Unidas. Ele vai lá dizer isto. Eu às vezes sinto que tem um lado muito sério. É muito estar no momento, não podes estar a premeditar, tens de estar completamente a ouvir o que te estou a dizer, não podes estar dentro da tua cabeça, eu agora vou fazer, não, porque isso não existe. Mas isto não existe na cabeça do outro, quer dizer, e isto é difícil, não é? Porque nós não estamos habituados a pensar assim. Às vezes, quando estamos a ouvir uma frase, já estamos a pensar no que é que vamos responder e nós temos de trabalhar aqui de uma forma diferente, que é, eu tenho que estar só a ouvir e tenho que entender e depois tenho que trabalhar sobre a empatia. Há aqui uma série de camadas, às vezes, que não têm tanto a ver. O próprio ser humano, desculpa, o próprio ser humano está treinado para fazer exatamente o contrário. Nós estamos treinados para... Nós temos padrões. Os padrões ajudam-nos a defender do mundo real, ou seja, nós percebemos que os carros passam de um lado, vêm de um lado, depois vêm do outro, então vou ter calma, vou olhar para um lado, vou olhar para o outro. Ou seja, os padrões, as coisas que acontecem, caixas, tudo o que for, fazem com que nós consigamos ter uma previsão do que vai acontecer no mundo.
Aqui é o contrário, nós temos que abstrair-nos, tentar fazer com que não haja padrões, estarmos aqui na parte de trás, não é? Há aquele exemplo muito interessante do gajo que vai de carro com o retrovisor. Nós há várias máximas na improvisação, esta é uma delas, que improvisar é conduzir a olhar para o retrovisor. Nós só sabemos o que aconteceu, não sabemos para onde é que vamos. Em suma, no que aqui disseram, e voltando ao treino, este treino não acontece porque nós gostamos de estar uns com os outros, que nem é o caso, mas porque nos juntamos, mas trazemos muitas coisas. Isto envolve muita pesquisa, envolve ler muito de outros improvisadores, ver muita coisa e depois trazer para lá. Falaram só aqui de algumas regras básicas, mas existem muitas outras. E o que nós fazemos basicamente é aquilo que fizemos aqui hoje, só que em treino nós paramos. Paramos e discutimos alguma questão técnica. Ou seja, aqui não o podemos fazer porque era feio, mas não difere muito daquilo que nós fizemos, só que tem pausas ali no meio, onde nós discutimos aquilo que estávamos a fazer e falamos da técnica. Porque, na verdade, não há regras. Elas são tão simples que se tornam muito difíceis. É basicamente isso que nós treinamos. E batem. E batem. E batemos no salto. Sim, mas isso é uma coisa regular. Não sei se há algum dos presentes que quer colocar alguma questão. Será algum comentário? Falar sobre tudo. Falar no meio. É uma pergunta estúpida. Não há perguntas estúpidas. Não, há respostas extremamente desagradáveis. Existem vários estilos de improviso, esta área, que me parece que tem crescido nestes últimos anos e que tem sido olhado de uma forma diferente. Eu discordo com a vossa visão tão intuitiva. Mas existem vários tipos de improviso, ou o improviso é todo mesmo, e depois existem várias matrizes ou várias maneiras de a gente abordar o improviso. Eu já vi alguns espetáculos, uns que são mais teatrais, outros que são mais jogos, outros que são mais... E não consigo perceber se isso é tudo mesmo improviso, depois a matriz É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Agora já não posso responder desagradavelmente. Podes, mas ser Não, moderadamente desagradável. a improvisação tem por base, e temos aqui na sala alguém que sabe muito melhor do que qualquer um de nós aqui, tem por base a comédia dell'arte. É a base da improvisação. A improvisação moderna, contemporânea, aquela que nós fazemos aqui, ela nasce mais ou menos na década dos anos 70. E as pessoas que a criaram, esta improvisação, sempre com as raízes na comédia dell'arte, sempre, muito profundas na comédia dell'arte. Mas quem criou com... só para fazer aqui a cama para o que depois vou dizer a seguir, criou com o objetivo de tornar o teatro, aprender teatro, ou exercitar teatro, um ato mais agradável, para quem não quer seguir profissionalmente teatro. E então existem 3 grandes pais da improvisação. Todos eles dizem a mesma coisa, só de maneiras diferentes. Temos uma senhora, Viola Spolin, um senhor que ainda é vivo, é o único deles que é vivo, Keith Johnson, que é inglês mas vive no Canadá, e outro que já morreu, que é o Del Close. Tirando o Keith Johnson, 2 são dos Estados Unidos. O Keith Johnson, que foi colega do Beckett, só para perceberem que isto é a sério, e foi colega do Beckett, começou a explorar, quando fazia ensaios teatrais, explorava os jogos e começou a perceber que aquilo dava para mostrar ao público. Os jogos de improvisação dava para mostrar ao público. Como processo. E eram muito vivos, tinham muita força. Basicamente, o Keith Johnson achou, e nos 2 grandes livros que ele escreve, o Impro e Impro for Storytellers, ele diz, faz aquelas que toda a gente já disse, como do rock and roll, o teatro está morto. Só que ele disse isto já nos anos 70. Que o teatro, como ele o via, estava morto. E queria que as pessoas viessem ao teatro, que não fossem teatreiros a vir ao teatro, e que fossem pessoas comuns que viessem ao teatro. E aquilo era uma maneira
de congregar as pessoas a ver um ato criativo em palco. Estas três figuras, esta tríade, que não precisam decorar os nomes, mas é uma tríade, não vai haver teste no final, esta tríade diz a mesma coisa, estas regras base, transforma estas regras base. Só que há um deles, Del Close, de Chicago, que é um pequeno gênio e que diz isto da improvisação podia ir mais longe. Em vez de ser os jogos, aqueles jogos que já toda a gente viu, e cá em Portugal é relativamente fácil de ver espetáculos de improviso de jogos, eu vi este senhor Del Close que disse, e se, em vez de estarmos a fazer jogos, que na gíria da improvisação se chama short form, pequenos jogos de 5 minutos, 10 minutos no máximo, nós alargássemos isso e dessemos a experiência ao público numa peça teatral, com princípio, meio e fim, completamente improvisado. Não quer dizer que os jogos não estejam lá no meio. Mas não estão declaradamente. Estão lá inseridos, fazem parte daquele processo. E criaram uma coisa que se chamava o Harold. Ele cria esta estrutura, o Harold, que é uma estrutura que permitia aos improvisadores, reparem, nos anos 70, isto era, quando ele diz isto, toda a gente, quem fazia improviso, os jogos, dizia, não, isso é de loucos. Uma coisa é 5 minutos, mas isto depois não vive para além disso, morre aqui. Ele diz, não, isto pode viver, nós podemos esticar a corda e ir para lá de... E então este senhor, o Del Close, cria um tipo de espetáculo de improvisação, que é o long form, que é aquilo que nós estivemos a fazer aqui, que tem por base esta estrutura, o Harold, e a partir daí a improvisação quase que se divide. A base é a mesma, ou seja, comédia da arte, improvisação de jogos, e depois cria esta bifurcação de long form e short form. Short form são os jogos, long form é aquilo que nós estamos a fazer. As regras não mudam nada. Zero. São exatamente iguais. E dentro deste espetáculo que nós fizemos, podemos inserir os tais jogos. Podem-se fazer, por exemplo, neste, o que é que possamos ter feito? Tivemos aqui uma coisa que é o rouba-palavra. Não sei se repararam, uma parte em que estávamos em pares em cena, um dizia uma palavra e o outro apanhava e continuava a improvisar com aquela palavra. Aquele é um jogo que pode viver só por ele, podíamos o ter feito se fosse aqui, vamos fazer este jogo. E aqui o utilizámos dentro do espetáculo que estávamos a fazer. Como esse há muitos. Só que depois, na apresentação ao público, claro que nós dizemos isto é a linguagem de quem anda no mundo da improvisação. Se alguém escrever, hoje venham ver o espetáculo de um fórum público, estarem aí, não sabem o que é um fórum e não querem saber, nem têm que saber, vieram ver um espetáculo. Só que na apresentação ao público, o que é que acontece? Os jogos de improvisação têm uma vertente de comédia, um pendor de comédia muito forte. Ou seja, são vendidos como comédia. No long form, nós começamos, a partir de determinada altura, no percurso dos instantâneos, não por nenhum tipo de tabu ou pudor ou o que quer que seja, mas nós começámos a tirar o termo comédia de improviso. O que é péssimo para nós, porque nós fazemos teatro de improviso e perdemos logo metade de uma sala, só por ter a palavra teatro. Mas para nós, aquilo que nós fazíamos ia para lá da comédia. Quando nós estamos ali atrás, para entrar, a última coisa que pode estar na nossa cabeça é eu vou fazer rir alguém. Então é improviso sem trabalhar? De fazer chorar. E bom. Nós tivemos Quero ver. e convidamos no espontâneo, no festival, que vai acontecer agora a 7ª edição no Aldeia Cadaval em fevereiro, nós convidamos companhias de todo o mundo. Já tivemos Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, Israel, quase toda a parte, só nos falta quase Ásia e África para completar o ramalhete total. E já tivemos espetáculos de ir às lágrimas a rir, como já tivemos espetáculos de ir às lágrimas mesmo. Aliás, nós vamos ter um convidado no início de outubro, o José Luís Saldanha, ele vem do México, e vai fazer este espetáculo connosco. E ele tem uma companhia chamada Complexer. E eles fazem um formato, e o formato é muito teatral mesmo. Teatral na apresentação, na dinâmica mais como é que eu digo? De espetáculo de teatro. De espetáculo de teatro. Sim, eles até chegam a ter os personagens, as entradas atrás, são a ser construídas à forma
à medida que vamos assistindo ao espetáculo, eles depois vão respeitando as entradas, já sabem que a cena a seguir é aqueles que... E o espetáculo faz-se num arco, ou seja, nós vamos assistir a toda a vida, inspirado numa sugestão do público, de uma pessoa, nós vamos assistir ao arco desde o nascimento até à morte de uma pessoa. E todo o espetáculo é muito cómico, tem vertente muito que acontece no improviso, porque o improviso é isto, está sempre a crepitar. Porque basta um erro, basta um engano. Nós, se não nos divertirmos aqui a rir, claro que a gente não quer fazer aquela coisa de agora vamos rir porque contagia ao público. Mas muitas vezes, ainda hoje aconteceu, eu olhava para ali e via o Martin a rir não sei do quê, mas nós rimos muito uns com os outros, divertimos muito a palco. Isso acontece. Só que no fim daquele espetáculo, é um dos que eu me lembro, houve outros, Não estava ninguém a rir. não estava ninguém a rir. E depois, como tudo, é uma disciplina também. Hoje em dia, de pleno direito, tu pegas nela e fazes o que tu quiseres. Nós em Amsterdão, nós também já fomos lá fora assistir a outros companheiros em ambiente de festival, também no nosso processo de curva de aprendizagem. Encontramos um espetáculo que já é improviso, contacto de improvisação, já é dança, e de repente estás a ver uma cena narrativa e de repente já estás a ver um só cantar, e é um mundo, não é? De uma grande... Apanhámos versões de teatro improvisado em Ibsen, que eles traziam, apresentavam a estrutura inspirada em Ibsen, e depois faziam só Ibsen improvisado. Apanhámos um que tinha um guionista, que dava uma sinopse aos atores, a cada ator à vez, e aquilo era um bocado moroso, a cada ator à vez, apresentava a sinopse com ele e a plateia assistia, ninguém sabia a sinopse um do outro, e quando entravam, eles já tinham uma carga dramática que o público sabia, mas os atores não sabiam. Estavam à procura do que é que estava a Não passar. tinham as características do personagem que ele tinha arranjado, sim, que também. sabiam naquele momento e depois com isto que eu vos dei, façam lá. E no final estava a gente a chorar, porque aquilo foi mesmo muito... havia lá gente... Hoje em dia, nós passámos por uma experiência para nós, hoje, aqui marcante, que tivemos agora uma carreira mais longa, fizemos 28 sessões a improvisar sobre Shakespeare, e acho que mais do que algum dia, estamos a caminhar para a nossa... Nós já tínhamos um estilo, nós sentimos o nosso estilo de palco, está na hora? Já tínhamos o nosso estilo, nós sentimos que há aqui uma abordagem que é nossa, e hoje acho que conquistamos o nosso espaço. Ao final de 7 anos, não preciso de 7 anos para chegarmos aqui e... Ok, isto agora eu sei que somos nós. Há de ser por aqui. E acabámos de integrar um elemento disruptivo, não é? Que veio dentro da mala maior, que também veio mudar um bocado esta dinâmica. E em dezembro vamos mudar outra vez, porque vamos abraçar uma outra estrutura de espetáculo que se calhar nos leva um bocado para fora da zona onde estamos mais confortáveis, e é este desafio que vai fazer isto andar para a frente. Ou seja, o improviso, a base é a mesma, depois cada um faz com ela o que quer. Os jogos de improviso dão um prazer imediato a toda a gente, a quem faz e a quem vê. Com a idade, começamos a ser mais tântricos na coisa. Uns por escolha, outros porque é assim, então, exatamente. E queremos fazer outras coisas com a improvisação. Quando eu dizia deserto, eu faço sempre em comparação a alguma coisa. E é efetivamente um deserto. Portugal é mesmo um deserto de improvisação. Este improvisador mexicano vem cá, ele já cá esteve connosco e vem cá porque, pelos vistos, gostou de estar connosco, e ele faz-me esta pergunta. Eu vou estar com vocês em Lisboa, mas eu queria conhecer o Porto, dá-me aí o contacto de uma companhia do Porto para eu dar lá um workshop. E eu digo-lhe, em Portugal existem daquelas, digamos, quase que semi-profissionais e profissionais, assim, misturadas, 4 companhias de improviso. 4 companhias de improviso. Que exista uma ou outra que faz de vez em quando, mas daquelas que são regulares, 4 companhias de improviso. O que é notoriamente pouco. Vocês falavam da inclusão agora do músico, do coletivo, e eu que tinha visto no festival, só tinha visto no festival Era o Joe. aquele mashup que vocês fizeram com os improvisadores todos, em que também havia música. E já nessa altura tinha ficado com essa ideia, agora a segunda vez que vejo um espetáculo
teatro de improviso reforça em mim essa ideia que é, e vocês têm falado muito nisso, que é a questão narrativa, que gostaria de perceber um pouco melhor até que ponto é que vocês refletem sobre isso, que é, vocês estão a improvisar, o improviso supõe ou pressupõe um vazio, não é? Não sabem, como vocês estavam a dizer, vocês estão a conduzir para diante, mas a olhar para trás, não é? Porque já passou. Portanto, há aí um vazio, que vocês nunca sabem o que é que vai atravessar à vossa frente. No entanto, parece-me a mim, mesmo, por exemplo, a inclusão da música, há sempre um caminhar para algo confortável. E o conforto é a narrativa. Ou seja, dão-vos um estímulo, não é? Uma fala diz uma coisa, o outro senhor diz outra, e vocês fazem o que todos os teatros que não são de improviso fazem, que é constroem uma narrativa para terem um colchão e para poderem começar. Ou seja, falo de, por exemplo, experiências que não encaixam naquilo que é o teatro dramático mais convencional e que toda a gente, e que se consome em 99,9% dos casos, que é, há uma narrativa, há uma estrutura narrativa, há personagens, e nós seguimos a lógica das personagens. Bom, o José vai fazer não sei o que com o Filipe, eu já estava a adivinhar que o José ia encontrar a Mafalda e que iam casar desde o início. Pronto. É uma possibilidade. Porque há alguma. Pois é, mas é a questão do colchão da narrativa, eu acho que inclusivamente a própria música. Deixa-me só. Sim. Estou mesmo aqui para ser disruptivo. Eu esperava outra coisa aqui. É mesmo assim. Porque, por exemplo, a música, se cria uma fratura no meio do espetáculo, imediatamente vocês encostam à música. E, por exemplo, houve um momento engraçado, achei bastante engraçado, que é, a música começou, o Nuno não apanhou o ritmo, a música continuou a ser fraturante, e aí houve realmente improviso, e o que é que aconteceu? Vocês desmancharam-se a rir. E, portanto, até que ponto é que improvisar sem estrutura narrativa resulta, experimentam, não experimentam, como é que isso se processa? Deixa-me só ir primeiro, porque depois vais tu. O nosso trabalho é eminentemente narrativo. E narrativo dentro de uma certa linearidade. Assim foi desde o início, e muitas sessões, muitas horas passávamos a discutir arcos de personagem, meta-personagens, whatever, e andámos mergulhados nas histórias para nos embebermos disso, não é? Quase como quem está a estudar para escrever guiões. Quase. E esta tem sido um bocado a nossa linha, que é a linha que nós temos explorado. É sempre improvisado. Só para referir isto, porque eu nunca sei, nós sabemos muito bem o que é que estamos a fazer, não sabemos bem o que é que vai acontecer. E a nossa aposta é numa narrativa linear. Nós cruzámos-nos agora há pouco tempo com um outro movimento, que são os neofuturistas, que bebem da mesma escola e apontam para a disrupção total. Esse não é o nosso caminho ainda. Não é? São 7 anos de maturação enquanto projeto. O que eu sinto pessoalmente, já passo a palavra ao Sr. Diretor Artístico, é que a linearidade narrativa nos permite ainda comunicar com o nosso povo. Porque como estamos a falar de uma disciplina que tem prática em Portugal, de uma companhia se calhar de 15 anos, de uma segunda companhia mais antiga, ou 9. Nós temos 7. Se trazemos já a disrupção quando estamos a apresentar uma disciplina nova, isto cria-nos alguns problemas na comunicação que temos com o público. Isto foi uma conversa que fomos tendo. Pronto, só numa parte, passa a bola. Eu não vou dizer tantas palavras difíceis como ele. Mas deixa-me só, aproveitando aqui, não é? E depois abre-se para não ser discurso e ser mais. E inclusivamente, se vocês quiserem, podem continuar. Mas mantenho, porque vocês falam da questão de quando vocês entram, a última coisa que vos passa pela cabeça é fazer rir. Mas parece a mim que há essa preocupação de ok, o público, temos que ser agradáveis para o público. Sim, podes apanhar o público de duas maneiras. Ou o que estás a fazer é extremamente interessante, o público está sem se rir e está mesmo
tu a trata a seguir. Isso é ótimo. Embora não ouças nada, sabes, vês que as pessoas estão assim. Ou então, quando eles riem, tens logo esse sinal. Que é... Como é que as pessoas estão? Naquele momento eu estava assim. Sabes que depois isto também há uma coisa que joga, que é a composição do grupo. E o grupo não tenta buscar a comédia, ela surge naturalmente por causa dos elementos que temos. Mas, Embora em relação este ao som equilíbrio, mesmo a nível narrativo, tentamos fazer. Sabemos quando é aquela questão do estamos a representar, a escrever e a dirigir-nos. Sabemos que há um momento mais cómico, temos de ter calma num outro momento e isto também faz só dizer parte. uma coisa, quando entras para uma cena para fazer rir propositadamente, Espalhas para cumprir. não vai. não sei Podes, Mas não sei mesmo como é que que tenhas São Vicente, não vais estar a fazer improviso, ou seja, ou vais parar a história naquele momento. Se eu fizer uma piada só por piada, vou estar a tirar o tapete ao meu colega e faço uma mesma É o coisa. que nós chamamos de um beat. Ou seja, alguém que faça uma piada que não está relacionado com o círculo de expectativas daquilo que está a acontecer, que eu sei, o meu colega sabe e o público sabe, pode ser disruptivo para a história que estamos a contar. Tipo, Carlos, tu entras, és uma avó. Ah, não és nada a minha avó, tu és a... E só, que engraçado. A malta ri-se naquele momento. Deixou de E haver aquela avó, cena- deixou de haver personagens, deixou de haver tudo. Mas isso, lá está, obedece a esse quadrado, esse quadro rígido do teatro narrativo, não é? Temos que ter uma narrativa, temos que contar alguma história, temos que prender, e então se vem qualquer coisa fora disso, lá está a questão da negação que vocês falavam, não é? Eu nunca posso dizer que não. Não podes Não, dizer podes que não. dizer que não, Não podes. podes é negar uma ideia. O que o outro começou, eu não posso mudar, não é? Bom, isto é mais complexo. Nós usamos o termo não podes dizer que não, mas isto depois tu até podes dizer que não em cena, mas é preciso saber fazer. É não negar a Em verdade. não bloquear. É não negar o que eu sou, digo que isto é isto, assumimos que Mas isto podes é estar a isto. ficar um bocado esotérico. Tá. Eu queria ser, eu estou aqui para te dizer desde o início, para ser uma coisa muito mais simples para toda a gente. Eu sou a última pessoa que se sentaria aqui a falar sobre teatro com quem quer que seja. Porque me aborrece profundamente. Eu gosto de o fazer e gosto desta relação. Ao contrário de muita gente que faz aqui parte deles. Chateia-me profundamente. Eu gosto disto vivo. Gosto, para mim, improvisação. Eu dizia ao Paulo Campos Reis, algumas pessoas aqui conhecerão, uma brincadeira lá na Regaleira, dizia: vocês fazem o texto, depois fazem karaoke do que alguém escreveu. Nós vamos lá e fazemos as nossas músicas. São nossas, vão ser assim um bocado tortas, mas são nossas. Em provocação. Mas... Sim, porque é completamente... É uma provocação. É karaoke. É uma ideia completamente século XIX, não é? E então... Já não se usa no teatro hoje em dia, praticamente boa parte do teatro hoje em dia é escrito para a cena, os próprios atores, às vezes não tem texto. E há quem diga até que agora a nova homogeneidade do teatro também é É essa. precisamente Portanto, isto está sempre assim entre grandes quadrados, grandes caixas que se estão a desenhar com o tempo, não é? E aquilo que nós procuramos, para lá do que quer que seja, é vir aqui, número 1. E nós estivemos com uma pessoa, agora no festival, que faz isto há... Eu já não sei há quantos anos. Eu sei que eu falei com ela de improviso quando ela chegou dos Estados Unidos. Eu falei com ela durante 15 minutos de improviso e ela disse-me assim: chega. Não falem mais técnicas de improviso. Chega. Fuck you. Que ela é de Chicago. E é tudo. Fuck you. E eu percebi pela primeira vez. Eu estava a falar com alguém que, quando ela me disse que sim, que vinha ao festival em Portugal, eu derreti-me. E quando eu vejo aquela pessoa, eu quero sorver a técnica, o teatro. E a primeira coisa que ela me diz é assim: cala-te, fuck you. Não quero falar dessa merda. Eu estou aqui para conhecer Sintra, para vos conhecer a vocês, para me divertir. E aquilo foi uma gigantesca lição para o que nós fazemos. Na improvisação nós não temos nada para dizer. Não temos um discurso conscientemente político. Não somos panfletários com nada, porque nós não controlamos o que vai acontecer. E se tivermos que contar, que a gente está cá só para contar histórias, só isso. Isto é contar histórias, não tem nenhuma outra camada esotérmica ali por baixo de o que é que eles têm. Não, isto é contar histórias.
é contar histórias, ponto. Sejam elas quais forem. Se forem histórias boas, extraordinário para nós. Se forem histórias que não sejam tão boas, extraordinário também para nós. É tão puro e simplesmente contar uma história. E que haja um momento que para mim só a improvisação é que me deu, que é um momento muito zen, como dizia o Martin, mais uma vez voltando à grande escola de Chicago, um mestre de Chicago, Jason Sheen, ele morreu há 2 anos atrás, ele escreveu um livro chamado Improv and the Art of Zen. E ele diz, num espetáculo de improviso, 80% do espetáculo não é improvisado. Não é improvisado porque nós estamos a ler coisas, eu estou a ler os olhos dele, estou a ver para onde é que ele vai, e então mesmo que nós não queiramos acolchoar-nos à narrativa, nós estamos a fazê-lo porque vocês estão aí, nós estamos aqui, pegar um bilhete, há uma responsabilidade nossa de vos dar o nosso melhor. E depois há 20% do espetáculo, diz o Jason Sheen, que é improvisado. E esse momento é quando vocês desaparecem e nós só estamos aqui como crianças a brincar. E esses momentos acontecem. Normalmente é quando saímos de cena que voltamos a ter consciência dos pés no chão. Mas esses momentos acontecem, desaparece aqui tudo, não me interessa sequer se há luz, se há barulho, só acontece aqui. É 20% daquilo. E tudo isto para quê? Para contar uma história e para nos divertirmos. A nós, em primeiro lugar, e isso depois automaticamente leva-vos a vocês. Por isso é que eu dizia da conversa, da discussão, do teatro. É muito interessante. Eu não vou lá, pois quem a tiver será muito interessante para quem a tiver. Eu prefiro esta abordagem, para mim é muito mais viva, que é muito mais, se quiserem chamar artística, dentro do que é que seja que isso signifique, que é, vocês riram-se, vocês entraram aqui dentro, nós nunca nos tínhamos visto antes, eu consegui provocar-vos, eu falo em eu, companhia, não eu, consegui provocar-vos uma sensação física, vocês mexeram-se, riram-se, e eu não vos toquei. E para mim isto é mais importante do que a análise analítica do que é que, e técnica, de como é que... Essa parte é connosco. A gente trabalha muito a técnica. A Amazon agradece-me imenso por porrada de dinheiro que eu gasto a comprar livros de improviso. E eu só há em inglês. Eu leio muito, e todos nós lemos muito, vemos muita coisa, estamos sempre, a gente vive e respira improviso. Mas aqui, a gente só quer chegar àquele ponto em que vê alguém deliciado assim, naquela... chega. Depois, se falarmos daquele tema ou do outro tema, pode acontecer. Já nos aconteceu falar uma vez de... aconteceu de refugiados. Pois foi. Que era... Santarém e Almeirim foram divididos ao meio e o pessoal de Santarém não queria que o pessoal de Almeirim entrasse lá. E havia uma história de amor impossível. Ela não podia saltar um. Exato, fomos influenciados pelos acontecimentos. Mas foi uma conversa, estávamos a falar antes, foi uma das conversas que veio e depois acabou por acontecer. Mas ninguém vem aqui com nenhuma ideia de uma narrativa com um objetivo, com uma mensagem. O que não quer dizer que a gente seja vazio. Neste espetáculo, o que tem, que é essa a premissa, é que são os anos 30, ou seja, linguagem, coisas da altura, é isso que queremos que as pessoas tenham um vislumbre dessa altura. E pronto, isso está aí. E na ótica dos filmes, porque não era assim. Claro. Pois é. E é basicamente alguém tem mais alguma coisa? Sim. Peraí, estava aqui. Estava aqui uma senhora a falar. Muito obrigado. E mande saudades ao Chico. Atenção, quem quiser sair, tem que sair por esta porta, por favor. Diz, Carlos, só ficas nesta Vocês quando se definirem uma época, o ano, um período de ano, vocês têm que treinar para isso. Quando vocês estejam todos com círculo de expectativas. Sim, nós fazemos, tentamos não nos chegar com isso, mas trabalhamos o que é um círculo de expectativas comum. E por vezes, dependendo do tema que nos inspira, não é? Temos de ir um pouco mais fundo ou não. Embora sabemos, se formos mais fundo, às vezes começamos a ficar muito presos à nossa cabeça. E nós funcionamos melhor quando não estamos presos à nossa cabeça e as coisas saem. Estás a ver? É um bocado esta coisa de podermos tocar rock. E a dizer? Muito obrigado.
E voltou. Era das poucas meninas que lá estavam. Eram quase só homens. Era a única, exatamente. Recordo que estávamos a almoçar e vocês estavam os três lá fora com uns pratos pretos, uns lacinhos ou lencinhos verde, cor-de-rosa. Cada um tem a sua cor. Sim, Não, todo mundo falou assim. isto vai ter magia. Portanto, fomos para a sala e vocês puseram-nos a escrever. Viram? Cada um de nós escrevesse duas palavras. Exato. Isso do nosso dia de trabalho. Vamos escrever, trabalhar, o que é que vai ser aqui? E ainda hoje, quando falamos no evento que tivemos naquele dia, vocês são um tema que parece logo. Ainda hoje se fala de vocês. Devíamos ter aumentado o cachê. É verdade. Foi mesmo muito, muito divertido. Aquela interação que vocês tiveram connosco. E eu queria ter que ganhar muita e Deus resolveu trazê-la. Para ela também ficar de cara. Fiquei, atenção. Sim, prega-isto. Tenho uma pausa também. Muita pena por ir à Cavaleira. Ainda falei com vocês no Facebook. Não sei com quem. Vocês apagaram o comentário. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela generosidade da partilha. Voltando só, eu quero mesmo Não, vamos terminar, porque já fumar. está a ser vamos fumar, eu quero mesmo ir fumar, eu só queria terminar, porque isto é, esta lógica, quando eu há bocado disse, não quero que isto seja de maneira nenhuma mal entendido mesmo, quando eu digo que é um deserto, mas é um deserto. Este tipo de público que começa a ir a uma peça de improviso, vai a outra, num ambiente, digamos, de muito movimento, Não é ecossistema muito... saudável. Amanhã estava a experimentar a primeira aula de improvisação teatral. E depois, passado uns anos, estava aqui em cima do palco. É assim que estas coisas de cá não existe ainda essa dinâmica, mas esta dinâmica de ir ver 1, 2, 3, leva-nos acima do palco. Porque lá está, eu acho que isto é muito vivo. E vive-se. Eu acredito que nós também devíamos pagar bilhete porque a gente tivesse muito mais aqui do que vocês podem imaginar. Ainda bem que vocês dizem a ver. Não, sou eu que disse. Maria, O que é que tu dizes? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o outro que saiu também paga também. Ok, ficamos hoje por aqui. Amanhã há outro espetáculo também ligeiramente improvisado, porque o teatro é todo ligeiramente improvisado. Agora também sou água, não sou eu, é o espetáculo amanhã chama-se Agora Também Sou Água. É um espetáculo de uma jovem companhia de teatro, A Dobrar, é o nome da companhia, às 21 horas aqui também. Sábado há um concerto no Centro Cultural Cadaval às 19 horas, dos Them Flying Monkeys, uma banda de Sintra. Maravilhosa. E às 10 da noite, um espetáculo de dança de 2 jovens coreógrafos. No domingo termina a primeira semana do festival com teatro radiofónico na Casa da Marioneta, que é a casa da Companhia de Teatro de Marionetas, os Valdivinos, em Agualva. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a vocês, companheiros, parabéns pelo vosso trabalho, uma grande salva de palmas para todos. Muito obrigado.